Boa noite, irmãos queridos. Aqui quem fala é Pastor Hélio Piovesan, aqui da Igreja de Interlagos. Hoje é dia 3/12 de 2023, agora são 18 horas e 30 minutos. Estamos aqui no nosso culto da família. Queria que você soubesse que nós fazemos um culto da família todo domingo às 18 horas. Você pode participar conosco. De repente você chegou aqui nessa mensagem aqui através do YouTube. Então, queria que você soubesse que nós temos o nosso site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Lá tem os nossos horários de culto. Nos reunimos no domingo às 18 e na sexta-feira às 20 horas. Você pode vir participar com a gente, se você entrar para participar. Só, por favor, entrar com o microfone e a câmera desligados, tá bom? E se você tiver perguntas a fazer, alguma coisa assim, você pode fazer. Só você mandar uma mensagem para a gente lá no Fale Conosco do nosso site da igreja. Essa mensagem vai chegar até mim e aí eu posso respondê-la para você. E, eventualmente, se você quiser, nós podemos fazer aqui um chatzinho rápido e podemos bater um papo. Não tem problema nenhum. Temos também o nosso Facebook e Instagram, tá bom? Fica à vontade para nos seguir lá. Não se esqueça de curtir e compartilhar para que este vídeo tenha relevância. Vai lá e, ó, thumbs up. Thumbs em inglês é dedão para cima, up, thumbs up. Ou thumb de zap, né? Não tem problema nenhum, fica à vontade para fazer isso aí. Então, fazer uma pequena oração aqui para nós darmos continuidade à palavra. Fecha seus olhos, mesmo que você esteja assistindo a gravação, não tem problema nenhum, tá bom? Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento tão gostoso, Senhor, que é o dia do nosso culto, de cultuarmos a Ti, em família, Senhor. Então, Deus, abre o nosso coração agora para a Tua mensagem que há de vir. Abre, Senhor, o coração daqueles que estão assistindo ou assistirão esta mensagem pelo YouTube. Deus, faz um milagre, porque este mundo está perdido, precisando da Tua atuação, Senhor. Então, usa-nos, abençoa a família do pastor Valdo, que vai trazer a mensagem, livra-o de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. É com você, meu pastor querido Valdo. Bom, irmãos, boa noite a todos. Neste culto, mais um culto, que é o culto da família, onde estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador, e que o Espírito Santo possa estar alimentando o nosso coração, nos ensinando através da sua palavra, né? E hoje nós temos aqui como tema, como título, as duas forças, né? Então, quero falar sobre essas duas forças. Note que são duas forças. Não existe uma força intermediária, né? Assim como o ímã possui ali duas forças, uma que fica que procede, do polo positivo e uma do polo negativo. São duas forças, inclusive, que se repelem, né? O mesmo acontece no mundo espiritual, viu, irmãos? Existem apenas duas forças, são forças contrárias, né? Opostas, antagônicas, né? Polarizadas, ou seja, uma força não tem nada a ver com a outra. E essas duas forças, elas têm o poder de atração, né? De atrair, bem semelhante no exemplo que eu dei de um ímã, né? Onde você pode colocar aí dois ímãs, um do lado do outro, né? É até um exemplo interessante, uma analogia boa. Você coloca dois ímãs, você coloca um ímã de um lado e outro ímã do outro lado, e no meio você coloca ali um objeto de metal, de ferro. Então, o ímã mais forte, ele tem um poder de atração
maior, né? O ímã mais fraco, para ele atrair, no caso, o exemplo que eu estou dando aqui, desse, que seja aí um parafuso, né? O ímã mais fraco, para ele atrair esse parafuso, ele tem de estar mais próximo, bem mais próximo, né? Bem mais afastado do ímã mais forte. Eu acho esse um exemplo interessante. E quando os dois ímãs eles possuem a mesma força, o que, que acontece? Se o objeto estiver no meio certinho dos dois ímãs, ele vai receber ali força dos dois lados, né? E vai permanecer parado, ele não será atraído, né? Agora, se ele caminhar um pouquinho para o lado esquerdo, um pouquinho que seja, o mínimo que seja do lado esquerdo, a tendência dele vai ser o quê? Vai ser esse objeto ser atraído, né? Pelo ímã que está do lado esquerdo. E quanto mais próximo ele tiver deste ímã, mais força ele será atraído, né? A ponto de ele vir a chocar com força no ímã. É interessante isso daí, essa analogia, porque o mundo espiritual ele funciona dessa forma, né? E são as duas forças, não existe uma força intermediária, não tem uma força ali no meio, né? E ou você é atraído pelo lado do mal, né? Pela força maligna que procede, né? Uma das forças é uma força maligna, uma força do mal, que não tem nada de bom nessa força, ou você é atraído pela força do bem, que é o lado do bem, né? Que não tem nada de mal. Né? Por que eu sei disso? Que não tem nada de mal na força que atrai para o lado do bem. Porque a Bíblia nos diz isso, né? Ao contrário daquele símbolo Yang, que todos conhecem, onde o bem tem um pouquinho do mal e o mal tem um pouquinho do bem, né? E eles procuram entrelaçar, existe ali uma tendência de harmonia entre a força do bem e do mal. Isso daí é uma teoria, conforme a palavra de Deus, é uma teoria maligna, né? Porque a Bíblia deixa muito claro que Deus, ele é luz, não há nele treva alguma. Por isso que eu falo com tanta autoridade que no bem não tem nada de mal, né? Então vamos, é interessante lermos na Bíblia, né? Está lá em 1 João, no capítulo 1, no versículo, nós vamos achar aqui, versículo 5, diz assim, ó, esta é a mensagem que dele ouvimos. Aqui quem está dizendo é o apóstolo João, né? Essa é a mensagem que dele ouvimos. Dele quem? Jesus Cristo. Essa é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Então, meus queridos, aqui deixa muito claro, né? Que Jesus Cristo, a força do bem, tem um nome, né? Ela procede de um nome, que esse nome é Jesus Cristo, tá certo? Né? É Jesus Cristo, Deus revelado através de Jesus, né? Então, é atraído. E continua dizendo o versículo, se dizermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Né? Então, veja bem, nós estamos aqui no meio dessas duas forças aí, sabe? A força do mal e a força do bem. O ser humano seria aquele parafuso, né, que eu citei ali no exemplo. E existe uma força, né? Existe um magnetismo muito forte que puxa o homem para um lado, o lado do mal. E existe também esse poder de atração, esse magnetismo que vem
e puxa o homem, que quer puxar, né, o homem para o lado do bem. Então, nós estamos aí no meio deste campo magnético, né, esse campo de batalha, onde estamos aqui, tá certo? Existe essa luta, né, espiritual, esse poder de atração, tanto de um lado quanto do outro lado. Então, meus queridos irmãos, as características que nós podemos tirar para termos uma compreensão melhor do que seriam estas forças, né? A Bíblia ela nos relata muito bem sobre isso daí. Quando Jesus fala, né, através ali dos seus apóstolos, Espírito Santo, fala que toda boa dádiva, todo dom perfeito, né, vem do alto, do Pai das luzes, onde não há mudanças e nem sombra de variação. Não é? Então, aquilo que é bom procede única e exclusivamente de uma fonte. Tá certo? Né? Isso daí está em Tiago, no capítulo 1, versículo 17, né, que diz isso. Aquilo que é bom, né, procede do Pai aqui fala Pai das luzes, né? Aquele que é luz onde não há treva nenhuma, né? E aquilo que é mal, tá certo? Procede das trevas. É o oposto, né, daquilo que vem, que procede de Deus, do Deus, verdadeiro Deus revelado em Jesus Cristo, né? Então, e a Bíblia nos diz que é impossível você, quando você está nesse meio, necessário sim que você decida, necessário que você escolha, porque a escolha ela é sua, né? Se você quer caminhar para o lado atrativo, o negativo, que eu chamo de negativo, que é do mal, e para o lado atrativo do bem, é uma decisão sua, não é? Por mais que a pessoa tenha na mente, ela sabe que aquilo que é virtuoso, né, aquilo que é relacionado ao amor, ao altruísmo, tudo isso está ligado, está do lado do bem, né? Por mais que isso está na mente do homem, mas é necessário que o homem não é somente, né? Ele é corpo, alma e espírito. É necessário que ele tome uma posição de caminhar, né? Caminhar para o lado que ele escolheu, né? Ou bem ou o lado do mal, né? Agora, qual dos dois lados possui, como eu dei aqui, tinha dado aquele exemplo do ímã, do ímã pequeno do ímã grande, né? Esses dois ímãs, essas duas forças são equivalentes, ou seja, o poder de força e o poder de atração, né? Qual dessas duas são mais fortes? Ah? O ímã que está ali do lado do mal ou o ímã que está do lado do bem? Qual que tem um poder maior? Né? Essa aí que é a grande questão. Qual que tem um poder? Qual que é mais forte? Qual seria mais forte? O lado do bem ou o lado do mal? Né? Então, nós vivemos em tempos que as pessoas, é muito comum, ainda mais o momento político que vivemos, né? Um contexto sociopolítico e econômico que nós e cultural, né, que nós vivemos, é muito comum você, nesse embate que está existindo, né, ele até chama de polarização que o país se encontra, né, é muito comum você conversar com as pessoas e ouvir que o mal, não, que o bem vai vencer, né? Você sempre ouve isso daí, o bem vai vencer, porque o bem ele é mais forte, né? Esta é uma ideia que parece ser algo intrínseco, né, ao ser humano, dele eles entender, né,
que a justiça ela tem que prevalecer, né? O bem, ele vai vencer o mal, tá certo? Então, isto é uma ideia que nós temos, isso aí parece que está no ser humano. Mas, muitas das vezes, nós não conseguimos enxergar isso daí, né? Você não consegue ver, eu vou dar um exemplo, né? As forças que regem, a força política que rege esse mundo, né? As questões morais que predominam neste mundo, será que nós poderíamos usar isso como um exemplo do bem vencendo o mal, a força do bem vencendo o mal, né? Será que podemos escolher, tirar algum exemplo para comprovar que o bem vence o mal aqui neste mundo, né? Então, me parece que não, né, irmãos? Me parece que você olha o poder, né, que está sobre o nosso país, né? A primeira atitude, né, quando houve, depois dessas eleições, que já foi uma eleição completamente conturbada, né? O mínimo, dizendo o mínimo do que aconteceu nessa eleição aqui no Brasil, né? Essa eleição aqui, nós estamos em 2023, né? Então, nós observamos o seguinte, que eu não enxerguei que o bem venceu, eu não consigo, eu não, eu não enxerguei dessa forma, sabe, que foi uma vitória da justiça, né? O bem conseguiu vencer o mal, por isso que nós temos um governante que foi que conseguiu predominar, porque ele era bom e através da sua bondade, né? O bem venceu, né? Derrotou o mal, né? E com relação à justiça também, o Brasil vive numa situação de que o pessoal da área, né, eles dizem que nós vivemos em situação de insegurança, né, insegurança jurídica, talvez nunca teve no nosso país tão grande insegurança, é onde praticamente a lei vai depender das circunstâncias, né, daquilo que o juiz ele imagina, né? Ele de repente ele dá uma causa ganha, não é porque é aquilo que a lei prevê, mas sim por causa da sua vontade, né? De uma avaliação subjetiva, muitas das vezes. Isso tem acontecido no nosso país, né? Então, que a justiça tem imperado aqui nesse país? Né? Não tem imperado nesse país, né, irmãos? A justiça tem imperado no mundo, né? Os líderes espirituais de renome deste mundo são pessoas justas, são pessoas santas, não é? A gente vê aí o Papa ele é questionado pelos próprios católicos, não é? Quando você conversa com um católico, aquele católico praticante, né, que procura conhecer bem a doutrina, não é? E quando você o questiona com relação aos piores católicos, muitos deles chegam a dizer que o Papa é a CNBB, ou seja, são os piores católicos, né? Ou seja, a cúpula, né? Isso aí tudo se relacionar ligado a posições, posição política, né? Que eles têm tomado, e nós observamos de uma forma muito clara, né? Que a justiça ela não tem imperado e nunca vai imperar nesse mundo, né? Nunca vai operar nesse mundo a justiça. Por que eu falo isso? Por que eu digo isso com tanta, assim, autoridade? Porque está escrito, está na Bíblia, né? Vamos lá. 1 João, no capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, né? Diz assim, ó:
Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, não é? Todo mundo está no maligno. Isso aqui é João dizendo, isso aqui não é uma situação antes da vitória do Senhor Jesus na cruz, não, isso aqui é depois. João escreveu isso depois, que o Senhor Jesus já havia vencido, que já é em tempo de graça. O Senhor Jesus disse também em João 16, vamos lá, João capítulo 16, João Evangelho, capítulo 16, versículo 33, que diz assim, ó: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, e eu venci o mundo. Está aí, né? No mundo tereis aflições. Então, o mundo é um local de aflição, exatamente por isso, porque existe uma força maligna muito forte que opera neste mundo. E essas forças, de onde vêm essas forças? Né? Essas forças seria algo aí que paira aqui no cosmos, né? Seria algo impessoal, né? Que está aí pairando? Não, não, meus irmãos. É uma força, é algo pessoal, sim. Ela procede de um ser, né? Que tem uma certa identidade, tá certo? Então, essas forças, conforme eu estou falando de duas forças, que é a força do bem e a do mal, a força do mal procede de um Deus, e a força do bem procede de um outro Deus, né? Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz assim, 1 não é segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4. E diz assim, tá aí, ó, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então, interessante, aí fala de um Deus desse século. Né? A Bíblia, quando fala este século é o mundo material. Né? Então, ó, nos quais o Deus desse século, Deus que está sobre esse mundo material, cega o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Né? Então, veja bem, é interessante. A Bíblia fala desse Deus. Fala também lá em 2 Coríntios, eu anotei aqui esse versículo. 1 Coríntios agora, 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 5 e 6. Está aí, ó. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, está aí, né? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Estranho, então quer dizer que existe um politeísmo, né? Nós cremos no politeísmo, não é isso, porque depois outro versículo nos esclarece. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então, veja bem, mas aqui ele é chamado de Deus. Por quê, então? Como que pode, né? Existe essa força do mal que tem um Deus, existe uma força do bem que tem outro Deus, né? Por quê? Porque o Evangelho nos revela, irmãos, que esse Deus, que para nós, todavia para nós há um só Deus, o Pai, que esse Deus é um falso Deus. Por que eu sei que é um falso Deus? Porque está escrito, está na Bíblia. Né? Vamos lá,
1 João, no capítulo 5, versículo 20. É bom, né, irmão, você está mostrando na Bíblia, porque isso daí não é eu que estou dizendo, né? Misericórdia. Eu não pensava desse jeito, não, né? Fui obrigado a pensar dessa forma, porque está escrito. Eu mudei os meus conceitos, tirei de mim os preconceitos e os falsos conceitos para me adaptar no que está na Bíblia, não é? Eu tive que mudar meu pensamento. E diz assim, ó, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O verdadeiro Deus. Não é? Tá certo? Então, se você pega uma nota, né, de, sei lá, uma nota aí de $1, você olha assim, ó, essa nota aqui, ó, esse é o verdadeiro dólar, essa nota é a verdadeira. Cédula de $1, né? Então, você sabe que existe notas falsas por aí, né? Então, meus irmãos, veja bem. Então, a questão que eu havia colocado é o seguinte: qual das duas forças é maior? Né? Qual das duas forças é maior? Já que eu estou dizendo aqui, né, que a força do mal tem imperado, né, no nosso neste século, no presente século, né, e no mundo material. Então, isso quer dizer que esta força ela é maior do que a força do bem, já que ela está tendo tanto êxito, né, no nosso meio. Então, sabe, irmãos, se a força do mal fosse maior, né? Vamos supor, então, tá, então a força do mal está predominando neste mundo, a força do mal, né? A exemplo, tá, os nossos governos, a situação do mundo, né? O caos moral, né, que o mundo tem enfrentado, né? Principalmente depois desta globalização, né? E então veja bem, qual das duas forças, então? Então, a força do mal, ela é maior, ela é mais forte. O mal é mais forte do que o bem, então, né? Claro que não, né, irmãos? Claro que não, porque se assim fosse, o Senhor Jesus teria sido derrotado na cruz, teria sido derrotado. Jesus viria aqui, porque Jesus é o bem, né? Nós lemos, é o verdadeiro Deus, né? Que é 100% luz, não há treva alguma, que é o bem, que é o amor, né? Então, Jesus Cristo, ele venceu, por quê? Porque a força do bem é maior. A força que estava em Cristo Jesus, que é a força do bem, venceu a força do mal. Por mais que ele estava no terreno do inimigo, né? Jesus Cristo estava no terreno do inimigo, no vale da sombra da morte. Então, o Senhor Jesus é a prova cabal de que o bem vence o mal, de que o bem emana, né, de uma força muito maior do que o mal, né? Nós podemos ler lá em Lucas, no capítulo 10. Vamos lá, Lucas 10. Lucas 10, 10, 17. Olha que maravilha, meus irmãos. E voltando os 70 com alegria, isso aqui é os 70. O Senhor Jesus, ele pegou 70 dos seus discípulos e colocou de 2 a 2 para levar o evangelho, né?
pregar o evangelho, dizendo, né, é chegado o reino de Deus, arrependo dos vossos pecados. Então, e eles saíram de 2 a 2. Quando eles voltaram, eles ficaram surpresos do que estava acontecendo, né? Então, eles disseram o seguinte, ó, e voltando os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo não vos fará dano algum. Né? Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrei-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Então, veja bem, meus queridos irmãos. Então, aqui Jesus, ele mostrou, né? Eles viram, sentiram isso na prática, a força que estava sobre eles. Meros homens, né? Subjugando seres espirituais. Não é? Por causa da força do poder, né? Que está, que é o bem, né? Que é a força do bem. Tá? Então, quer dizer que aqui nós podemos concluir que a força do bem ela é muito maior, porque nem precisou ser o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, para subjugar os espíritos, mas um simples homem, né, foi lá e subjugou aqueles espíritos que eram munidos de forças do mal. Né? E o mais incrível, aqueles homens eles não eram perfeitos, eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo, que assim como nós estamos aprendendo, estamos crescendo, estamos sendo santificados, estando nos revestindo do bem, né? E eles, com a força que tem o bem, que excede em muito a força do mal, eles fizeram aquelas obras. Agora, meus queridos irmãos, apesar da força do mal ser menor, é uma força que mais tem atraído pessoas. A força do mal é uma força, apesar de ela ser mais fraca, ela tem tido um poder de atração maior. Né? Ou seja, é como se fosse um imã pequeno, lotado de parafuso, e o imã mais forte com menos parafusos. Isso é uma realidade. Por que eu digo isso? Por que eu falo isso com tanta autoridade? Porque está escrito. Né? Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo. Vamos lá, eu anotei aqui. 12, do 12 ao 14, que diz assim, ó. Vamos lá. Portanto, Mateus 7, 12 a 14. E, não, vamos ler o 13, tá? Que diz assim, ó. Ó. Vamos lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Né? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Né, irmãos? Então, você nota que quando fala dessa porta estreita, é que vai ser granjeado, né? Mais pessoas vão ser atraídas pelo mal. Não é interessante? Então, veja bem. Veja bem.
a força que está em Cristo Jesus, a força que está na igreja, é uma força muito maior, mas vai trair menos do que uma forcinha menor. Né? Por que então, pastor Valdo? Por que isso acontece? Não teria de ser quando nós trazemos para o mundo, para o nosso mundo aqui, o mundo da física, né? Não tem lógica isso daí. Aquele imã era para ser, inclusive, ser atraído pelo imã forte, né? Né? E todas aquelas peças seriam atraídas pelos ímãs. Então, mas o mundo espiritual não acontece assim. Porque, irmãos, é uma luta desigual, não existe uma simetria, né, de ação. É uma guerra assimétrica que existe, né, entre essas duas forças. Né? Porque o que está do lado dessa força maligna, negativa, tá? É o pai da mentira, que Jesus fala lá em João 8,44, vós tem como pai a mentira. Então, a mentira faz parte do escopo, né, do mal, tá certo? A mentira, a malandragem, né, a sedução, a enganação, ou seja, a força do mal, ela atrai as pessoas através do engano, ela engana as vidas, ela engana as pessoas. Né? Já o lado do bem, não, o lado do bem, o que está no escopo do lado do bem? A verdade, a ética, né? Então, ou seja, é uma guerra assimétrica. É como se você colocasse dois lutadores de boxe, né? Pugilistas, né? Lutadores de boxe, com luvas e um com ferradura dentro das luvas. Né? Um com aquela ferradura dentro das luvas e o outro vendo aquilo, fala, puxa, mas só que a minha ética não permite que eu coloque ferraduras dentro da luva. Eu não vou fazer isso por uma questão ética, uma questão de princípios, né? Agora o outro fala, não, eu ponho, porque faz parte do meu escopo a mentira, a falsidade, a injúria, né? Então, nós vivemos, ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por um lado vale tudo, né? Por um lado vale tudo. Interessante, né? Que isso aí, quando a gente traz aqui para no nosso tempo, está muito ligado com a nossa política também, né? Mas, bom, irmãos, veja bem. Então, Jesus Cristo, ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Né? Então, esses são os princípios. A verdade. Agora, o outro é o pai da mentira, usa de tudo quanto é artimanhas, artifícios, para poder atrair, trair e atrair, né? As pessoas. Né? Quando Jesus diz o seguinte, eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É a tua palavra é a verdade. Né? Então, o homem, vamos lá, João, no capítulo 3. Que diz assim, ó. João, capítulo 3, versículo 3:20, que diz assim, ó. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade venha para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Né? E no 19 diz assim,
E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Né? Bom, irmãos, conforme o exemplo que eu estava trazendo, aquele em linha, que tem uma força comparado com o do bem, né, insignificante, ela está rodeada, né, dentro do seu campo magnético de muitas almas, muitas vidas. Quando Jesus, no próprio João 3, fala assim, ó, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não que para condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, porque as pessoas já estavam todas aglutinadas e atraídas pelo mal. Então, Jesus Cristo veio com essa força maior resgatar aquilo que já estava no mal. Por isso que o Senhor dizia, desde que os mortos enterram seus mortos, porque o ser humano ali, para Jesus, né, na verdade, eles já estavam mortos, porque estavam completamente envolvidos pelas trevas. Né? É ao contrário daquilo que o Jean-Jacques Rousseau, né, dizia, que muitas pessoas carregam isso como bandeira, de que o homem é um ser bom, o homem é por natureza um ser bom, que o que faz do homem ser uma pessoa má, porque ela foi corrompida pela sociedade. Por isso que eles pregam que o homem deve despir de tudo que está relacionado, né, com convivência, com influências, inclusive da religião, né? Não tem que se despir, porque o homem é, por natureza, bom. Por isso que nenhum homem não merece estar preso, porque quem o corrompeu foi a própria sociedade que o corrompeu, mas ele é, por natureza, bom. Né? Ou seja, isso daí é mais uma mentira do diabo, que é o mentiroso, que, na verdade, é o inverso. O homem, ele é, por natureza, mau. Né? E é preciso, sim, nascer de novo. Preciso, sim, que essa força do bem, que está no nome de Jesus Cristo. Quem já ouviu falar que esse nome tem poder, né? Esse poder para resgatar esse homem que é por natureza mau. E esse homem, fazer desse velho homem, novo homem, que está lá no livro de Efésios. Vamos lá. Que diz assim: Efésios, no capítulo 4, versículo 21. O 21 é incrível, irmãos. Efésios 4, 21, que diz assim, eu estou falando aqui, não é eu que estou dizendo, né? É a Bíblia. Né? Se é que tendes ouvido e nele fosse ensinados, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tá aí, né? Então, o homem da natureza maligna, necessário sim, é ele se revestir do novo homem, que é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele vai se revestir do novo homem e ainda vai aprender, vai ser criado. É o que acontece com o povo crente, né? Criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso que qual que é a grande prova? A conversão. Quem que nunca presenciou uma grande conversão? Você que teve essa experiência de conversão, você sabe, né? Quem você era antes de conhecer Jesus e antes de nascer de novo.
que agora está sendo criado em verdadeira justiça e santidade. Né, irmãos? Então, na verdade, o que acontece é isso. Saiba você, que a força do bem é infinitamente, vamos dizer assim, maior do que a força do mal. Mas tudo depende de você, né? Depende de você. Então, conforme fala a palavra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele disse o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará desse imã fraquinho que está te segurando. Porque cada passo de fé, tá, que você dá para o lado de Jesus Cristo, vai surtir um efeito astronômico, tá? Porque a força de atração do poder que está em Cristo Jesus, cada passo que você dá para o lado de Cristo, a força é muito grande que vai te envolver, que te vai te segurar. Amém? Agora, irmãos, nós já estamos partindo aqui para o final. Então, a verdade é esta. Antigamente, antes de Cristo, existia só uma força, tá? E essa força, ela abraçou e segurou a humanidade. Mas só que Deus amou o homem de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por ele, né? Então, trata-se de um resgate. Esse poder maior, essa força maior, foi lá e resgatou o homem, aquele que quer ser resgatado, né? Então, vamos ler esse último versículo, que está em Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 e 13, e assim nós estaremos encerrando, né? E diz assim, Colossenses, capítulo 1, 12 e 13, diz assim, ó, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, meus queridos irmãos, por mais como estava colado naquele pequeno imã, veio esse que foi lá e tira, né? Resgata, devido a tão grande força e poder. Tem a luz contra as trevas, e tem o amor contra o ódio, que tem a verdade contra a mentira. Amém? Se coloque diante dele agora, eu vou fazer esta oração, para que neste momento, né, o que foi semeado aqui é o que está aqui, ó, né? É o que foi semeado. E que esta semente permaneça no seu coração, né? E que você sabe, você tem essa esperança, agora guardado no teu coração, de que tem saída para você, tem solução para você. E essa solução, existe uma força muito grande que quer atrair você. Amém? Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso, onde colocamos as nossas vidas em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós lá na cruz do Calvário, e pela tua misericórdia continua fazendo no nosso meio. Coloca as nossas vidas e coloca cada um que ouviu e tem ouvido esta mensagem, para que essa semente permaneça no coração e que essas pessoas tenham olhos para ver e perceber toda a farsa, toda a mentira, todo o engano em que estão envolvidos, e que tenha sabedoria de caminhar para o lado certo, para o lado do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em nome de Jesus Cristo é que oramos ao Senhor Jesus, a Ele toda a glória. Amém.